Olá, boa tarde a você que está conosco, aguardando pelas informações do mercado. Chicago encerrando em queda hoje. A segunda-feira é feriado por lá, o mercado tentou se ajustar aí. Tem algumas informações importantes por vir aí, relatório do próximo dia 30 de junho. Pode ser um divisor de águas aí, a gente precisa prestar atenção, a questão da demanda e principalmente o clima lá nos Estados Unidos que vem pegando aí, vem preocupando os produtores. Sinal de alerta aceso e a gente vai entender por quê nessa conversa com o Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos. Está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender esse mercado. E eu estava falando das possibilidades, das motivações aí que estão fazendo o produtor americano ficar preocupado. Dá para dizer que clima é o principal fator nesse momento de preocupação para o produtor e como é que o mercado está reagindo a isso, Aaron? Boa tarde, com certeza. Acertou em cheio. A previsão já está, né? Mas está seco e está quente e a previsão é que isso continue para a semana que vem. Ainda não falei com produtores que acham que a lavoura já esteja comprometida, mas é aquele sinal de alerta que precisa de chuva para a semana que vem, para daqui a 10 dias, senão a situação vai ficar crítica. E falando de mercado, para trazer um pouco mais de adrenalina, o mercado vai estar fechado 3 dias na véspera dessa notícia, né? Sai a notícia, fecha 3 dias, não é novidade, mas estamos com a previsão de seca e o mercado vai estar fechado por 3 dias sem poder dar sua opinião, por assim dizer, sobre o risco climático. Então, a história do pregão de hoje é essa. Agora, esse fechamento negativo podia ser diferente, então, com essas perspectivas aí para a semana que vem? Poderia, mas se você olhar a negociação, por exemplo, do milho, o milho já veio com bastante força. Então, um fechamento negativo, depois de uma semana positiva, não é o fim do mundo. O trigo o trigo despencou. Então, o trigo foi o mercado mais fraco. Então, para mim, um fechamento negativo, mas estamos na casa dos 17, ou próximo dos 17, não é o fim do mundo, né? Ainda é um preço extremamente alto. Há não muito tempo atrás, nós tínhamos falado, nossa, toda vez que passa um pouquinho dos 17, ele cai. Agora estamos falando de um fechamento negativo, mas ainda na casa dos 17. Para mim, se realmente começar a próxima semana com essa projeção de calor e de seca, nós podemos ter uma semana bem explosiva aí, entrando para a semana que vem. E esses são os tipos de mercado, tipo de oportunidades, na minha opinião, que devem ser aproveitados. Agora, o Aaron, me diz uma coisa. Essa condição do clima, ele afeta mais o milho, porque já está com um desenvolvimento mais adiantado, afeta a soja também, enfim, mexe com o mercado como um todo? Eu não acho que deve afetar muito vai afetar os dois. Então, vai afetar soja, vai afetar milho. Obviamente, estado a estado, talhão por talhão, vai depender do solo e tudo isso. Mas, assim, de forma geral, para o mercado, não é que um seja mais sensível que o outro. Os dois precisam de água, os dois precisam de chuva. Não é crítico hoje, mas com temperaturas altas e pouca chuva, o solo e a planta seca rápido, né? O produtor sabe bem disso. Então, pode afetar os dois mercados e a gente pode ter uma pressãozinha aí de compra se confirmar realmente essa potencial quebra de safra já na semana que vem. Muito bem. O clima é o fator pontual, mas daí tem outros fatores que também precisam ser colocados aí na mesa para a gente discutir. Como, por exemplo, a questão aí dos relatórios do final do mês. O que esses relatórios podem trazer de surpresa e por que eles podem mexer com o mercado, Aaron? Muito bem, se você olhar a distribuição de risco, tipo o preço médio, máxima e mínima,
antes até o fim de junho, costuma você ter a maior parte do potencial de ganho no preço sem muito risco de baixa. Depois, em julho e agosto, você ainda tem o potencial de alta, ou até novas altas, mas o risco de baixa abre consideravelmente. E o relatório do dia 30 muitas vezes contribui com isso. Duas coisas, ele coincide com o desenvolvimento da lavoura, quando você vai ficando cada vez mais confiante, e ele é uma atualização diária. Então, a área plantada é o ajuste. Não sabemos o que vai acontecer no mercado, mas a notícia que nós temos na próxima semana, provavelmente o carro-chefe vai ser essa notícia do clima seco, e na próxima semana o relatório de área e o mercado sabendo que muitas vezes nós temos um risco de baixa depois desse relatório. Então, são oportunidades, na minha opinião, que devem ser aproveitados para vendas. O câmbio deu uma ajudada no Brasil, Chicago, especialmente se der tiver um salto na semana que vem, dias de alta, pode ser aproveitado. A soja que queria vender numa alta de Chicago, é hora de aproveitar. Vamos esperar o quê, né? Pode ter mais altas? Pode, mas não, alguma hora o preço deve ceder. Porque as chuvas voltam, enfim, as condições podem ser melhores, aquela história que a gente já conhece. Por enquanto, Exato. você tem uma condição que favorece o estresse nas lavouras. Ainda não aconteceu, mas se acontecer, isso é positivo para os preços. Exato. Então, assim, é aquela volatilidade que nós falamos um tempo atrás, em maio e junho, volatilidade é quase certo. Então, aproveitar, e o junho está chegando ao fim, aproveitar essa volatilidade que favorece preço para fazer vendas e paciência quando você tem esses recursos. Não precisa de desespero para isso, mas firmeza no preço deve ser recompensado, na minha opinião, daqui para frente. E se tem soja que o teu plano é ficar para entre-safra e vender na entre-safra, na possibilidade de uma quebra maior, uma dificuldade no plantio no Brasil, não tem que mexer nessa estratégia. Mas a soja que você queria vender até o meio do ano, essas suas oportunidades devem ser aproveitadas. Muito bem. Além dessa questão aí que você trouxe do clima, né, prejudicando ou podendo prejudicar as lavouras americanas, a questão da área plantada também. Cogita-se no mercado um aumento de área de soja e uma redução aí de área de milho. Se isso de Sim. fato for confirmado pelo relatório, é outro fator negativo, não? Sim, e tem que lembrar também que a alta das commodities nesse último, desde que ocorreu a guerra, o trigo tem ajudado as commodities a se manterem altas. O trigo, de certa forma, subiu mais rápido primeiro e está caindo mais rápido. Então, se o trigo não vai sustentar as commodities, são sinais de alerta no mercado que o mercado vai ficando sem fôlego. Então, é importante prestar atenção, tomar conta, cuidar do negócio. Esse capital especulativo, o governo que procura conter a inflação adoraria tirar esse capital especulativo do mercado das commodities e alguma hora deve sair. Agora, é difícil vender com expectativa de clima seco e quente, então as vendas são tímidas. Fechando negativo hoje, mas é um fechamento muito tímido do lado baixista, é até pouco frente a um final de semana prolongado, na minha opinião. Muito bem. Então, semana que vem, prestar atenção nas oportunidades, na possibilidade de participação. No caso do produtor brasileiro, safra velha, ok, você bem colocou aí, aproveite, principalmente dentro do seu planejamento para negociar aquela soja que você queria vender até a metade do ano. E safra nova, Aaron, dá para negociar alguma coisa também ou ainda é cedo, dá para esperar mais? Olha, eu prestaria muita atenção nas margens. Safra nova, vamos tomar cuidado com as margens. Eu acho que Custo aumentou, vendas, né? Vendas que te fixam uma margem razoável, eu não tenho problema nenhum. Agora, só vender porque está com medo do preço cair, não fixar,
essa conta aí, eu acho que safra nova, o foco hoje deveria ser garantir tua margem. Então, é nesse ponto. E varia de propriedade para propriedade, dependendo da condição de cada um. Eu não acho que é necessário desespero nas vendas, mas aproveitar oportunidades para travar margem nesse mercado incerto é prudente, é boa gestão de risco. Legal. Muito bom, belas dicas. Aaron Edward, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado. Lembrando que segunda-feira é feriado, aí nos Estados Unidos, certo, Aaron? Exato. O mercado fecha na segunda, o feriado na realidade é no domingo, mas mercado de soja fechado nessa segunda-feira. Ou seja, a gente vai ver as consequências do clima só na terça-feira, então. Pois é muito suspense, né? É muito suspense. É isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigado, Aaron. Um abraço, meu amigo. Abraço. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, contando pra gente um pouquinho das expectativas. Aaron colocou aí na frase dele, semana pode ser explosiva para os preços, com a confirmação do clima seco e quente que está se prevendo por lá nos Estados Unidos. Por enquanto, não existe risco de perda sendo contabilizado, mas à medida que o tempo vai passando e essa condição seca e quente permanece, daí sim as perdas podem ser iniciadas, podem ser computadas já pelo produtor americano. O produtor americano perdendo num ano em que não pode ter erro, a produção tem que ser cheia lá nos Estados Unidos, é um problema e isso é positivo para os preços. Então o Aaron pediu atenção aí para a próxima semana. Se o mercado subir forte, prestar atenção para a possibilidade de negociação, sempre óbvio, vendo aí as margens se são favoráveis aí no seu caso ou não, tá certo? Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações que já estão encerradas lá em Chicago. Vamos ver na tela. A soja para julho fechou a $17,02 por bushel, 7,5 de queda. Agosto, $16,22 por bushel, 8,5 de baixa. Setembro, $15,54 por bushel, 8,75 de queda. E o novembro, $15,37 por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Julho, $7,84 por bushel, 3,75 de baixa. Setembro, $7,37 por bushel, 4 de queda, mesma queda para dezembro que fechou a 7,31. E o março, $7,35 por bushel, recuando 4 pontos mais 25. E para finalizar, temos o trigo. Trigo hoje despencou, olha só, 44 pontos de queda para julho, fechando a $10,34 por bushel. Setembro, $10,46 por bushel, quase 44 de baixa também. O dezembro, $10,61 por bushel, quase 42 de baixa. E o março de 2023, $10,71 por bushel, recuando 40 pontos. São os números de hoje já do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.